Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3, que diz assim: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumor de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é nisto que aconteça todas essas coisas, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, e então virá o fim. Vamos repetir o versículo 3, que diz assim: mas aquele... 3. Versículo 13, quer dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De novo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória Aleluia, glória a Deus. Vou falar só um pouco sobre isso aqui, que é o que nós estamos vendo acontecer muito Glória sobre a a Deus. face da terra. Jesus, Aleluia. antes de ir embora para o céu, Aleluia. Jesus, antes de ir embora para o céu, ele deixou alertas aqui, ele deixou observações para que nós viéssemos a ficar atentos. No primeiro versículo ele diz: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Aleluia. Aí os discípulos perguntaram a Jesus em particular, só que já não está mais em particular, porque está escrito aqui, nós já estamos entendendo o que os discípulos foram perguntar a Jesus. Já havia naquele período, naquele tempo, uma preocupação do fim do mundo, da volta de Jesus. E os discípulos foram perguntar a Jesus quando que ia acontecer isso, em qual tempo, em qual horário, em qual data. Se já naquele período eles já estavam preocupados com o fim do mundo e a volta de Jesus. Imagina agora, irmão, com tudo que nós estamos vendo acontecer sobre a face da terra. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 4, Jesus diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai que ninguém vos engane. Cuidado com os enganadores. Cuidado com aqueles que vêm vestidos com veste de ovelha, como diz a Bíblia, mas interiormente são lobos devoradores, que ensinam uma coisa e a Bíblia está dizendo outra. Aí versículo 5 diz: porque muitos virão em nome de Jesus, e outros até vão dizer que é o Cristo, e enganarão muitos. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. E tudo isso nós já estamos vendo acontecer sobre a face da terra. Os tempos estão bem próximos da vida e a volta de Jesus. O Aleluia. versículo 6 ainda diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, irmão. Passou a Primeira Guerra Mundial, eles pensavam que era o fim ali. Passou
passou a Segunda Guerra Mundial, eles pensaram que era o fim ali. Já há rumores da Terceira Guerra Mundial, e muitos já estão pensando que é o fim. Mas sobre toda a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Enquanto não se cumprir tudo aquilo que está escrito, o fim não acontecerá. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus faz prosperar para onde Deus está enviando. Aí o versículo 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, olha como que a Bíblia não mente, irmão, e haverá fome. Estamos vendo a fome percorrendo o mundo. Pestes, que são as doenças, terremotos. Nós estamos vendo até aqui no Brasil que nunca aconteceu terremoto, já está acontecendo também. Em vários lugares, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando para buscar o seu povo. O versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são os princípios das dores, irmão. Já estamos nos princípios das dores. Estamos vendo tudo acontecer sobre a face da terra. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. E todos vocês que estão me vendo e me ouvindo através dessa gravação, quem vive nessa vida, querendo viver aqui para sempre e não tem o desejo de morar no céu, essa pessoa ainda não aceitou Jesus de novo. Essa pessoa não tem desejo da salvação. Glórias a Deus. O que é a nossa vida, irmão? O que é a nossa vida? Como seres humanos nessa vida, a gente nasce nesse mundo, cresce, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião ou velho, e daqui a pouquinho morrer e ir para a eternidade. E a Bíblia aqui nos mostra que o caminho da eternidade são dois caminhos, mas um a escolher: ou ir ao paraíso que Jesus prometeu, ou ir para o inferno que Jesus avisou. O paraíso, que é a salvação da alma, Jesus prometeu, e o inferno, que é a perdição da alma do homem pecador, foi o que Jesus avisou. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, Glória se a o Deus. inferno não existisse, o diabo também não existiria mais, os demônios. Mas como ainda não houve um fim de todas as coisas, Satanás